horas da manhã. A gente chama de estudo bíblico, é um estudo pode ser bíblico. Mês passado, a gente falou sobre a cosmovisão bíblica, como tudo cristão deve enxergar todas as coisas teológicas da Bíblia. Então, não deixe de participar domingo, 9 horas da manhã. No final, a gente sempre tem um momento que a gente chega de reunião, depois tomar um café, conhecer, conversar um pouco. Isso é especial para nós. Então, domingo, 9 horas da manhã. E à noite, os grupos da hora sempre ser do Senhor. Amém? E alguém que nessa noite vai ofertar, ou vai devolver o seu dízimo, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós estaremos orando e apresentando a Deus. Sabedores nós somos que essa obra ela é de Deus. Para o milagre do Senhor Jesus, no último mês de agosto, nós completamos 5 anos e nós nos reunimos nesse lugar. E tem sido um tempo desafiador. Paulo disse aos Efésios que uma porta grande e eficaz caminho, mas são muitos os adversários. E a mesma característica que cai sobre nós, como igreja. Porque, irmãos, toda porta que Deus abre naquele momento, mas na maioria das vezes nós não entendemos que temos adversidades, temos dificuldades, mas nós temos a plena certeza que Deus, Ele é grande, Deus tem sustentado essa obra. E eu vejo que vai continuar sustentando. Pai, nós apresentamos a Ti o dia da fé, que tem sido colocado nesse local. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio, de poder contribuir com a Sua obra, de poder, meu Pai, Deus, falar, meu Pai, do Teu amor. Nós sabemos, meu Pai, que essa porta se abriu para que, Deus, o Teu Evangelho seja pregado, pessoas sejam curadas, transformadas, mas também, meu Pai, que a Tua igreja possa estender a mão para, meu Deus, ajudar, como diz o livro de Tiago, para, meu Deus, para que o órfão, a viúva necessitado seja alcançado. Esse é o papel da igreja aqui nesse mundo. Meu Deus, ser um braço estendido para todos aqueles que necessitam. Por isso, nos cremos, meu Pai, o Teu Evangelho, e a Sua obra vai continuar sendo feita no Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Esqueceu a cola, você não pagou? Vou o microfone aqui. Som. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, agora sim. Quero compartilhar uma palavra com você. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas 5, 17. Quem achou, diga amém. Nós vamos fazer a leitura até o versículo 26. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Deus, diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados,
disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Pai, essa é a tua palavra. Fale conosco nessa noite de uma forma especial, de uma forma poderosa. Nós queremos ouvir a sua voz. Senhor, nós queremos, meu Pai, ó Deus, que a tua palavra, que é viva, eficaz, ó Deus, faça morada no nosso coração, que ela possa, meu Pai, alcançar morada dentro de nós e fazer o efeito que somente ela pode fazer, transformar a nossa vida, transformar a nossa história e por fim, Deus, mais uma vez nós possamos sair desse lugar, meu Deus, glorificando o teu nome, com a plena certeza de que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Jesus. Nós podemos desde já te agradecer. Amém e amém. Pode se sentar, queridos. Eu quero compartilhar essa palavra com você. Uma palavra que Deus, Ele ministrou, né? Tem ministrado ao meu coração. E ao longo desse mês de setembro e o mês de outubro, nós estamos falando sobre os milagres de Jesus. E hoje eu quero falar sobre esse milagre que Jesus Cristo fez. O tema dessa mensagem é: leva-me até Jesus. Por que leva-me até Jesus? A Bíblia fala, irmãos, que 4 amigos. No texto que nós lemos de Lucas, não fala que era 4. Mas no livro de Marcos, capítulo 2, o versículo 1 ao 12, o mesmo milagre, ele vai tratar e vai dizer que era 4 amigos. 4 pessoas. 4 homens carregavam aquela maca, carregavam aquele homem e levou aquele homem até Jesus. Só que nós precisamos olhar para esse texto e aprender algumas coisas com essa atitude, com essa fé. Sabe, queridos, para que nós possamos também viver dessa forma. Para que nós também possamos ser levados até Jesus, mas também levar outras pessoas até Jesus, tendo em vista que esse é o chamado ao qual Deus tem para a sua igreja. Esse é o chamado que Deus tem para os seus discípulos. Quantos discípulos de Jesus tem aqui nessa noite? Agora, irmãos, entenda algo. Uma pergunta que nós precisamos entender. Você tem levado seus amigos até Jesus? Você tem levado a sua família até Jesus? Alguém te conduziu até Jesus? É uma pergunta que nós precisamos fazer antes de qualquer coisa. Porque no versículo 17, olha o que a Bíblia vai dizer. Acompanha comigo, irmãos. Nós vamos passar por versículo. E aconteceu que um daqueles dias estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Olha o que esse versículo finaliza dizendo: e a virtude do Senhor estava com ele para curar. A virtude de Deus. É tão interessante, irmãos, se você voltar um pouquinho aí, Lucas 4, versículo 16, acompanha comigo na sua Bíblia, por favor. Lucas 4, versículo 16, olha o que o Senhor Jesus Cristo, ele estava dizendo. Lucas 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías.
E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 21, olha o que Jesus Cristo falou: hoje se cumpriu essas escrituras em vossos ouvidos. Porque Jesus Cristo falou que aquela palavra de Isaías se cumpriu naquele dia, porque aquele que veio fazer isso estava ali no meio deles. Jesus Cristo estava dizendo, recitando Isaías, mas ele estava falando sobre ele. Isaías, um dos profetas mais messiânicos, que houve no Velho Testamento. Olha aqui, 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizou que viria alguém, que o Espírito de Deus estaria sobre ele. Ele iria curar aqueles que estavam doentes, ele ia salvar os que estavam cativos, ele ia alcançar aqueles que estavam oprimidos. E Jesus Cristo leu o texto e no final ele disse: hoje se cumpriu o que essa palavra estava profetizando. Agora, irmãos, virtude, poder. Jesus Cristo tem todo o poder nas suas mãos. Por isso, ele estava dizendo, olha no final do versículo 17: e a virtude do Senhor estava com ele para curar. O poder de Deus estava com Cristo. O poder dele estava ali naquele lugar. Mas é tão interessante, irmãos, que esse mesmo poder, no primeiro instante, Jesus Cristo outorgou, Jesus Cristo deu para os discípulos. Lucas 9, versículo 1 e 2. Vamos lá, um pouquinho para frente. Quantos discípulos de Jesus tem aqui nessa noite, irmãos? Esse poder também está disponível para nós, amém? Lucas 9, 1 e 2, olha o que Jesus Cristo falou. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude. Deu o quê, irmãos? Virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. E enviou-lhes a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, no primeiro momento, Jesus Cristo deu ali para os discípulos essa mesma virtude, esse mesmo poder. Ele entregou, ele outorgou, ele deixou ali para os discípulos curar e libertar os cativos. Mas lá na frente, em Atos, capítulo 1, ele entrega esse mesmo poder para a igreja. No primeiro momento ele entregou para os discípulos que estavam caminhando com ele. Mas lá em Atos ele entrega para quem? Para a igreja. Vamos lá, Atos 1. Atos 1. O mesmo Lucas agora escreveu Atos. Olha o que ele fala. Atos 1, versículo 1, para a gente entender, 1 a 8. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus Cristo começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram. Foi exatamente o que nós lemos lá, em Lucas. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita o reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, para que esperasse a promessa do Pai que de mim ouvisse. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? E disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo próprio poder, mas recebereis a virtude, olha aí, irmãos, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins
da terra. Então, no primeiro momento ele deu aos discípulos, mais para frente ele deu para a igreja a virtude, o poder. Em João, capítulo 1, versículo 10 e 11, vai dizer: veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, Deus ele entregou para nós esse poder. Agora, irmãos, Deus, Ele tem nos dado esse poder, essa virtude, o mesmo poder que estava sobre Jesus Cristo, que está sobre Ele, o mesmo poder que foi entregue para os discípulos. Irmãos, o livro de Atos vai dizer que as pessoas colocavam os enfermos na beira do caminho para que a sombra dos apóstolos curasse as pessoas. Pedro e João, na hora nona, no início do livro de Atos, vai dizer, quando eles estavam subindo para o templo para orar, eles se depararam com uma pessoa que estava pedindo dinheiro. O que Pedro e João falou com eles? Não tem dinheiro não. Não tenho um trocado. Mas o que eu tenho eu te dou. Virtude que eu recebi do Pai, virtude que eu recebi de Jesus, a virtude que eu recebi dele, eu entrego para você. Vem, levanta e anda. Agora, irmãos, nós precisamos entender que esse mesmo poder está disponível para a igreja hoje. Nós precisamos parar de acreditar desconfiando, porque é assim, irmãos, que muitas pessoas vivem. É assim que as pessoas, irmãos, estão vivenciando. Quantas vezes nós olhamos e vemos as pessoas orar pelo enfermo e com desconfiança. Irmãos, não. Nós precisamos orar no poder de Deus e saber que o mesmo poder está disponível hoje para nós orarmos pelos enfermos. Eu creio, irmãos, que em nome de Jesus você vai orar pelos enfermos e eles vão ser curados. O câncer vai embora, a AIDS vai embora, irmãos. O milagre vai acontecer na vida de pessoas. Pessoas vão levantar da cadeira de roda. Por quê? Porque você é bom? Porque nós somos bonzinhos? Não. É porque Jesus Cristo, Ele pode fazer. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo poder, a mesma virtude está disponível para nós. Agora vamos lá, queridos. Versículo 18. A Bíblia vai dizer assim, olha. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus. Qual era o objetivo daqueles homens? Está explícito no texto. O objetivo deles era levar aquele paralítico até Jesus. O objetivo, eles saíram de um determinado local para ir até Jesus. E o objetivo é, nós precisamos colocar você diante de Jesus. Irmãos, todos nós temos esse chamado. O chamado sacerdotal de levar as pessoas até Jesus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E agora nós precisamos entender que o sacerdócio está disponível para todos os santos. Pedro vai dizer isso na sua carta, que nós somos sacerdotes. Logo nós precisamos entender como igreja que esse é o papel que recai sobre nós, de levar as pessoas até Jesus. Porque quem vai curar elas? Quem vai libertar as pessoas, irmãos? Quem vai fazer com que elas abandonem os seus pecados? Irmãos, Jesus. O nosso papel é de levá-las até Ele. Eu não consigo fazer nada. Nós não conseguimos fazer nada. Nós somos limitados. Jesus pode tudo. O meu braço, irmãos, forte é fraco. Muitas pessoas falam assim, eu tenho... Não, irmão, o seu braço forte é fraco. Mesmo que você está puxando lá no supino, brincadeira, né? 500 quilos.
Irmãos, esqueça isso. O nosso braço forte é fraco, mas o Senhor Jesus Cristo é todo poderoso. Não há ninguém que esteja preso, seja qual for o pecado, que Ele não possa alcançar, seja qual for a enfermidade, que Ele não pode curar. Sabe, queridos, não há nada impossível para Ele. Agora, qual é o nosso objetivo? Por que levar até Ele? Obviamente, Ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. E eu aprendi, irmãos, que intercessão é isso. Você tem orado por alguém? Ore por alguém, irmãos. Outro dia eu falo outro dia, mas já tem uns meses. Ensinei lá no grupo de WhatsApp lá, como fazer uma lista de oração. Eu creio em Deus que em nome de Jesus vocês fizeram a lista de oração e vocês estão orando por pessoas. Mas se você não fez ainda, faça. Qual o seu círculo de convivência pessoal? Sabe, queridos, às vezes Deus vai aumentando o círculo de pessoas, aumenta também sua lista de oração. Sabe, comece orando pelas pessoas que estão ali perto de você, na sua casa. Leve essas pessoas até Jesus. Tem pessoas, irmãos, que eu estou orando tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos e ainda não se converteu. Mas eu creio que Deus vai salvar, que Deus vai curar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos acreditando nele. Nós não podemos desistir. Nós não podemos, irmãos, parar. Intercessão é isso. Muitas das vezes não conseguimos levar a pessoa fisicamente. Muitas das vezes nós convidamos as pessoas, não é assim que a gente faz? Vamos na igreja comigo? E manda uma mensagem lá, às vezes a pessoa nem visualiza, né? Outro dia um irmão falou assim, pastor, não vou chamar que é miserável mais não. Falei, que isso, irmão? Calma. Ah, não, o cara nem visualiza a mensagem. Falei, irmão, manda de novo. Nós também éramos miseráveis. Amém? E um dia a gente foi, recebeu o convite de bom grado, ele tocou no nosso coração e encontramos pão na casa do pão. Amém? Então, irmãos, não desista. Intercessão é isso. Intercessão é o quê? É você levar a pessoa diante de Jesus e às vezes nem vai ser fisicamente. Às vezes você vai levar essa pessoa diante de Jesus na oração, orando por ela, derramando lágrimas, sabe? E falando, Senhor, eu não aceito ver fulano de tal morrer no pecado. Senhor, eu não aceito. Pai, salva. Pai, cura. Pai, transforma. É isso, irmão. Só que nós precisamos voltar, irmãos, a praticar essas coisas. Porque, infelizmente, falo isso infelizmente, a igreja perdeu algumas coisas que não poderia perder. A intercessão sempre esteve ligada à igreja. A oração, sabe, queridos, o derramar diante de Jesus. Sabe, uma coisa que eu sempre falo com Deus, Senhor, não nos deixe perder aquilo que é precioso, não nos deixe perder aquilo que é essencial, não nos deixe perder aquilo que é transformador. Porque muitas das vezes, irmãos, o que nós olhamos é um vislumbre com coisas que não precisa vislumbrar. Não, irmão. O Evangelho é puro e simples. Jesus Cristo andou no meio de pecadores. Jesus Cristo curou pessoas. Jesus Cristo sentou na mesa com pessoas. Jesus Cristo tomou, sabe, queridos, um cafezinho com as pessoas. Eu estou conjecturando, nem sei se ele tomava café naquela época. Mas Jesus Cristo sentou à mesa com os pecadores e conversou e empatiu, sabe, queridos, o coração com eles. E muitas das vezes nós queremos que a pessoa venha até nós, mas nós não queremos ir até ela. Nós não queremos ir lá, entrar, sabe, na casa, entrar no apartamento, entrar no lugar e falar, olha, você não quer ir na igreja, não tem problema, a igreja vem até você. Não tem problema não. Depois você vai. Esquenta a cabeça não, vamos orar. Qual que é o seu problema? Vamos apresentar diante do poderoso. Vamos apresentar diante de Deus. Irmãos, é isso. Olha o que esses homens fizeram. Eles carregaram. Quem está disponível para carregar os paralíticos espirituais, irmãos?
Deus está fazendo essa pergunta nesses dias: quem está disponível para carregar os paralíticos espirituais? Pessoas estão morrendo, sabe, queridos, nas drogas. Pessoas estão morrendo nos pecados, nos vícios, e nós estamos preocupados com coisas pequenas. Deus quer levantar uma igreja que vai carregar as pessoas e colocar diante dele. Em nome de Jesus. Somente Ele pode curar. Versículo 19. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão. A multidão impediu, no primeiro momento, aquele homem de chegar diante de Jesus. A mesma multidão que mais para frente, Jesus Cristo alimentou com 5 pães e 2 peixes. É a mesma multidão que, quando perguntados: vocês querem que solte Barrabás ou Jesus? A multidão disse: solte Barrabás. Então, irmãos, eu aprendi que a multidão, ela só quer ser alimentada. A multidão não tem compromisso em deixar com que pessoas cheguem diante dele. A multidão só quer algo momentâneo, a multidão só quer um emocionalismo, a multidão só quer um momento de prazer momentâneo. Sabe, eu chorei diante daquela palavra, eu saí dali transformado, mas na segunda-feira, aquela palavra já não faz mais efeito. Essa é a multidão. Mas os discípulos não. Os discípulos não estão ali simplesmente por causa de um alimento. Os discípulos estão ali por causa dele. É só nós lembrarmos de quando Jesus Cristo chamou os discípulos. Eles estavam, a maioria, não todos, a maioria estavam pescando. Jesus Cristo falou: solte as redes, venha após mim, que eu vou fazer de vocês pescadores de almas. Quando passou pela coletoria, viu Mateus, também chamado de Levi: vem, segue-me. Imediatamente. Quem é esse, irmãos? Que pessoas largam o que está fazendo para poder caminhar com ele. Que pessoas desistem da sua vida para poder... É isso que eu estava procurando. É ele que eu estava correndo atrás e eu encontrei. Agora, a multidão, infelizmente, nós colocamos aqui como um obstáculo. Um obstáculo que se colocou à frente daqueles homens. Agora, irmãos, eu te pergunto: quais são os obstáculos que você tem enfrentado? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado para que você possa se achegar diante de Jesus ou até mesmo levar alguém até diante de Jesus? E de fato, na maioria das vezes, nos deparamos com inúmeros obstáculos. Sabe, irmãos, a maior dificuldade que nós temos como seres humanos é que no primeiro obstáculo nós paramos. Estamos indo bem. No primeiro obstáculo que surge, nós paralisamos e deixamos de fazer aquilo que estávamos fazendo, que é do agrado de Deus. Quero te dizer nessa noite: não pare. Amém? Não pare de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Não pare de queimar por Jesus. Não deixe de lado a sua vida de oração. Não deixe de lado, sabe, queridos, aquilo que Deus te chamou, que é mais precioso para viver. O microfone desligou. Som. Não deixe de lado, queridos. Não deixe de lado aquilo que é mais precioso. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós somos tentados a parar. Mas veja bem, nesse versículo que nós lemos, versículo 19: e não achando por onde pudesse levar, por causa da multidão, subiram até o telhado,
por entre as telhas e baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Olha isso, irmãos. O que aqueles amigos fizeram. Primeiro obstáculo, a multidão. Não, aqui você não vai passar. Por quê? Porque nós queremos ser alimentados por Jesus. Nós não vamos deixar você passar. Você não vai pegar o nosso lugar. Aqueles homens, então tá bom. Eles voltaram, subiram no telhado. Não dá pela frente, eu vou descer por cima com ele. Mas hoje eu não vou voltar com meu amigo paralítico para casa. Muitas das vezes, volto a dizer, nós precisamos, irmãos, ter a fé que nem esses homens. Fé para agir. A fé tem que nos fazer agir, irmãos. Porque Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, nós precisamos aprender que quando nós temos uma fé inabalável, uma fé genuína, que nós colocamos nele, irmãos, nós iremos desfrutar e alcançar do sobrenatural da parte de Deus. Pois, através da fé, nós vamos conseguir alcançar o sobrenatural na nossa vida. O rol, irmãos, da galeria dos heróis da fé, Hebreus 11:1, vai nos mostrar que homens e mulheres foram chamados para viver a sua fé genuína diante de Deus. E eles não abriram mão. Abraão foi chamado de pai da fé. Por quê? Porque ele creu naquilo que ele não conseguia ver. Porque ele acreditou em uma voz, ele acreditou em Deus, que Deus falou com ele: sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E fé é isso. Primeiro você coloca o pé, irmãos. O que vai acontecer depois a gente deixa para Deus. Se Ele vai permitir você de andar por cima das águas, ou se Ele vai abrir o mar para você passar, não importa. Coloca o pé e vai. Acredita nele. Foi Ele que te chamou. Hebreus 12:1 e 2 vai dizer que Ele é autor e consumador da nossa fé. Então nós precisamos acreditar nele, acreditar naquele que te chamou, acreditar naquele que conhece quantos cabelos você tem na sua cabeça, acreditar naquele que Isaías fala que consegue recolher o mar na palma da sua mão. Nós precisamos acreditar e ter uma fé para agir, irmãos. Uma fé que te faz, sabe, queridos, romper. Dá um passo, Senhor, eu creio. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Mais uma vez, a multidão impedia ela de chegar perto de Jesus. Sim ou não? A multidão impedia. Muita gente querendo ficar perto de Jesus. E ela falou: não. Chega. Já gastei tudo com médico. Ninguém me curou. Eu não vou perder a oportunidade. Olha a oportunidade aí, né? Né, Júnior? Eu vou perder a oportunidade. Eu vou tocar nele. Eu vou tocar nele, porque se eu somente tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Vamos lá, irmãos. A fé que habita em nós precisa agir. Aqueles homens eles poderiam muito bem voltar para casa, sim ou não, irmãos? Numa outra hora a gente encontra com ele por aí. Não, eles não voltaram para trás. Pelo contrário. A Bíblia fala que eles subiram no telhado, sabe, como amigos de verdade. Aqui está um ensinamento: se cerque de amigos que não desistem de você. Se cerque de pessoas que vai fazer, sabe, queridos, do tudo e o impossível para poder ver você na presença de Jesus, diante de Jesus. Versículo 20. E vendo-lhes a fé, disse-lhe ao paralítico: homem, os seus pecados te são perdoados. Agora, irmãos, eu pergunto: por que Jesus Cristo disse para aquele homem, no primeiro momento, que os pecados estavam perdoados, ao invés de dizer: levanta e anda? Meus amados irmãos, eis uma verdade: Jesus é aquele que conhece e sonda o coração. Jeremias 17:10, abre comigo. Olha o que a Bíblia fala.
Jeremias, vamos ver se a mídia está rápida. Jeremias 17:10. Tá não, hein? Achei primeiro. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, irmãos. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, isso para dar cada um segundo os seus caminhos. Agora, irmãos, olha isso. Romanos 8:27. Vamos lá. Glória a Deus. Romanos 8:27. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Irmãos, Deus é aquele que conhece os pensamentos e examina os corações. Agora, a certeza que temos é que quando aquele homem se chegou diante de Jesus, colocado pelos seus amigos, a primeira coisa que Jesus Cristo identificou nele é que, acima de uma cura física, aquele homem desejava ser perdoado pelos pecados. Por isso Jesus Cristo falou isso. Por isso Jesus falou com ele, porque em algum momento, embora a Bíblia não fale isso, em algum momento aquele homem estava querendo chegar diante dele e pedir para ele: Jesus, me perdoa. Jesus, eu estou desse jeito porque eu errei. Jesus, eu me encontro paralítico, mas eu quero primeiro ser curado da paralisia espiritual. E de fato, irmãos, Jesus Cristo fez isso na vida dele. Que é isso que nós precisamos entender. Que a onisciência de Deus é tão maravilhosa. O atributo que somente o nosso Deus tem, irmãos. Intransferível. Ele conhece todas as coisas. Meu Deus, o nosso Deus conhece todas as coisas. Antes de sair uma palavra na nossa boca, a Bíblia fala que Ele já sabe o que vamos falar. Ele conhece os nossos pensamentos. Por isso Jesus Cristo falou com aquele homem: olha, os seus pecados estão perdoados. Por isso Jesus Cristo declarou sobre ele. E é isso que Ele está falando conosco hoje. E é o mesmo Deus está aqui hoje disponível para perdoar os nossos pecados. Para dizer para nós: olha, vai, não peques mais, como Ele disse para aquela mulher pecadora. Vai, não peques mais. Onde estão os seus acusadores? Siga o seu caminho. Agora, irmãos, versículo 21, os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é esse que diz blasfemas? Que pode perdoar pecados senão Deus? Agora, Jesus Cristo conhecendo, a Bíblia fala, irmãos, no versículo 21, que eles fizeram uma pergunta: quem pode perdoar pecados senão Deus? Isaías 43:25, vamos lá. Olha o que a Bíblia fala. Isaías 43:25. Eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Então eles sabiam que Deus, somente Deus, podia perdoar pecados. Logo, como eles não olhavam para Jesus como Deus, eles duvidaram que Jesus Cristo poderia fazer isso. E mais, eles duvidaram e questionaram a fala de Jesus. Por quê? Porque eles não acreditavam que Jesus Cristo, volto a dizer, que Jesus Cristo era Deus. Agora aqui, irmãos, nós precisamos olhar para Jesus e ver que Deus, Ele veio ao mundo para curar e perdoar os nossos pecados. Jesus é Deus e Ele perdoa. Por isso Ele disse isso. Por isso Ele declarou para aquele homem: os seus pecados estão perdoados.
Agora olha que interessante no versículo 22. Jesus, conhecendo, essa palavra conhecendo quer dizer, no grego é epiginosco. E essa palavra, irmãos, eu aprendi que ela quer dizer conhecer totalmente. Conhecer com um grau de profundidade e competências. Estar completamente familiarizado com a maneira de discernir e reconhecer. E somente Jesus poderia fazer isso. A Bíblia está dizendo, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Olha isso, irmão. Respondeu e disse, que razoais no vosso coração? Agora deixa eu te falar, fazer uma pausa aqui, abrir um parênteses. Deus conhece os seus pensamentos. Amém? Deus conhece os meus pensamentos. Deus conhece os nossos pensamentos. Agora, irmãos, entenda algo que esse texto mostra. Ele é poderoso para perdoar. Ele é poderoso para perdoar. Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso para transformar. E nós precisamos acreditar nisso. Porque no versículo 23, Jesus Cristo fala assim, olha, qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levante e anda? O que é mais fácil, irmãos? Perdoar ou curar? Em muitos casos, a oração para a cura deve começar com a confissão dos pecados e arrependimento. Em muitos casos. Tiago 5,16. Vamos lá. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus. Olha o que Tiago está dizendo. Confesse as suas culpas uns aos outros. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e a sua verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Logo, irmãos, em algumas situações, as pessoas precisam sim, antes de receber ali a oração da cura, confessar seu pecado. Se arrepender de verdade. E é isso que Jesus Cristo estava mostrando nesse texto. Agora, entenda algo, como Jesus Cristo, Ele sonda os corações, Ele sabia que aquele homem estava ali diante dele, querendo, sabe, querido, sair daquele estado de inércia, aquele estado de paralisação. E é isso que muitas pessoas, irmãos, estão precisando. Sair desse lugar, esse lugar de paralisação espiritual. E Deus, Ele conta comigo, Deus, Ele conta contigo, para que nós possamos levar outras pessoas, ir até Jesus e levar pessoas até Jesus. É isso que Deus, Ele quer fazer através de nós, irmãos. O que é mais fácil? Perdoar ou curar? Versículo 24, Jesus Cristo vai dizer, olha, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico. Eu te digo, levanta, toma tua cama e vai para a sua casa. Jesus Cristo, Ele usa o termo Filho do Homem. Há uma dualidade nesse termo. A primeira parte dessa dualidade é que Jesus Cristo se apresentou como uma pessoa humana. Mas é bom nós lembrarmos, irmãos, que esse mesmo termo, ele foi utilizado por Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, sobre o qual ele profetizava que o Filho do Homem também seria o Messias. Logo, quando Jesus Cristo, Ele começa se apresentando como Filho do Homem, Ele estava dizendo para aquelas pessoas, eu sou o Filho do Homem. Mas Daniel 7, 13 e 14 está dizendo que o Messias também é o Filho do Homem. Eu estou aqui
para curar, eu estou aqui para perdoar, eu estou aqui para transformar a história de pessoas e de lugares. Essa é a dualidade. O Filho do Homem foi uma maneira pedagógica de Jesus se revelar de forma progressiva. No início do seu ministério, as pessoas podiam interpretar o título apenas como, entre aspas, um humano. No entanto, com o tempo se revelou o significado messiânico e divino, confundindo seus opositores e levando-os a questionar sua verdadeira identidade. Em suma, irmãos, enquanto Filho de Deus, ele enfatiza a sua divindade. Enquanto Filho do Homem, ele aponta para a sua natureza humana e seu papel como Messias, volto a dizer, profetizado por Daniel. Agora, o que nós precisamos agarrar nesse texto? Ele vai dizer, para que vocês saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar, eu te digo, levanta. Jesus Cristo, mais uma vez, ele foi enfático em dizer, eu tenho poder. Mateus 28, versículo 18, Jesus Cristo, na grande comissão, ele disse para os discípulos, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide. Pregai o Evangelho. É-me dado todo o poder. Quem está mandando você ir não é qualquer um. Quem está falando para você ir pregar o Evangelho, curar os enfermos, libertar os cativos, não é qualquer um. Antes Jesus Cristo falou, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, Ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder nas suas mãos. Não há nada impossível para Ele. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quais têm sido as suas dificuldades? Quais têm sido os seus obstáculos? Não há nada impossível para Ele. Não há nada que Ele não possa mudar, que Ele não possa transformar. Outro dia o nosso amado irmão Júnior, falo outro dia, mas tem alguns meses, anos, né? Saiu daqui, Deus falou com ele, vai lá no Espírito Santo orar para uma pessoa que está com câncer. O médico tinha desenganado. Não ia falar designado. Desenganado a pessoa. Ele falou assim, pastor, será que eu vou? Eu falei, vai, meu irmão. Não perde a oportunidade, não. Uma oportunidade aí, ó. Foi lá, irmãos, orou pela pessoa. A pessoa foi curada. Tá boazinha da Silva lá. Amém? Irmãos, se Deus mandou você orar, ora. Se Deus mandou você colocar as mãos e interceder, intercede. Por quê, irmãos? Porque Ele está salvando, porque Ele está curando, porque Ele está libertando. O poder de Deus está disponível para aqueles que acreditam e continuam acreditando nele. Deus vai salvar pessoas da sua casa. Deus vai salvar pessoas da sua família. Se você acredita, levanta a sua mão para Ele. Ei, Deus vai salvar pessoas que você tem orado. Pessoas que as pessoas oram e falam assim, não tem jeito mais não. Deus tem jeito sim, Ele é poderoso, Ele não muda, Ele não sofre alteração. Nós é que limitamos, irmãos. Não a Deus, mas a nós mesmos. Quando nós falamos assim, será que eu estou ouvindo? Irmãos, você por si mesmo vai falar para você, olha que loucura. Você por si mesmo vai falar com você para orar para alguém? Não. Eu aprendi, irmãos, que nós somos ruins. Jesus Cristo falou isso. Vós, sendo homens maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Jesus Cristo falou que nós somos maus. Não sou eu. Nós, irmãos, por nós mesmos não conseguimos ter essa capacidade de orar pelas pessoas. Então, se o Espírito Santo está te impulsionando, vai, ore, coloque essa pessoa diante de Jesus. Por quê? Porque Deus vai transformar sim, Deus vai mudar. Versículo 25. Levantando-se logo, irmãos, essas passagens enchem o meu coração de alegria. Porque a Bíblia fala assim, olha, e levantando-se logo,
A Bíblia está dizendo a mesma coisa assim, imediatamente. Um paralítico, irmãos, imediatamente levantou. Entende? Da mesma forma que Jesus Cristo falou assim, opa, peraí. Alguém foi curado. Que de mim saiu virtude. Quem tocou em mim? Da mesma forma, irmãos, que quando o cego Bartimeu gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão, e às vezes até os discípulos, não incomode mais o mestre. Deixa o mestre em paz. E ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que Jesus Cristo falou assim, o que você quer, filho? O que você quer que eu faça na sua vida? Jesus Cristo está fazendo essas perguntas, irmãos, para nós. O que você quer? O que as pessoas estão querendo? Irmãos, eu creio, as pessoas não querem estar presas no vício, não, eu já vivi lá, irmão. No fundo, tinha algo que gritava dentro de mim, essa vida que você está levando não presta. No fundo, eu sabia que existia um vazio dentro de mim, que a cocaína nunca conseguiu preencher. Que a droga nunca conseguiu preencher, e que eu só consegui preencher no dia que eu conheci Jesus Cristo, no dia que eu entreguei a minha vida para Ele, no dia que eu me rendi e falei, Senhor, eu estou cansado da minha vida, eu não quero a minha vida mais. Eu quero a sua vida, Jesus. Eu quero a vida que o Senhor tem para mim. Logo, irmãos, é isso que Jesus Cristo quer fazer em nós. Ele quer que a gente se achegue diante dele, mas Ele quer também que nós levamos pessoas até Ele. Como nós temos apresentado Jesus para as pessoas? O jeito de você tratar as pessoas, o jeito de você conversar, o jeito de você se portar. Porque Pedro, quando negou Jesus, na terceira negativa, a Bíblia fala que ele praguejou. A tradução do original fala que ele teve que falar palavrão para poder se assemelhar às pessoas que tinham esse tipo de vivência. Para as pessoas falarem assim, não, realmente ele não é de Jesus, não é discípulo de Jesus, porque ele falou palavrão. Como que nós estamos, irmãos, apresentando Jesus para as pessoas? Como que nós estamos levando Jesus para as pessoas? Agora, olha o que a Bíblia está nos mostrando, que imediatamente, levantando-se logo diante deles, irmãos, pessoas vão duvidar, não tem problema, você precisa acreditar. A multidão pode até acreditar, os fariseus não acreditavam, sabe, queridos, muitas pessoas não acreditavam, mas aqueles 4 homens acreditou e levou aquele homem, o seu amigo, até Jesus. Se você acreditar, irmãos, deixa eu te dizer, Jesus é suficiente. Amém? Se você acreditar, Jesus é suficiente. Ele é poderoso. Levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. Quando Jesus dá uma ordem, todo estado de paralisação terá que ir embora. Se tem algo paralisado na sua vida, na nossa vida, diante da ordem de Jesus, esse estado de inércia irá embora, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Precisamos glorificar a Deus. A Bíblia fala que aquele homem foi embora glorificando a Deus, glorificando ao Senhor. Irmãos, glorifique a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Quantos que estão aqui têm a plena certeza de que Deus tem feito algo na sua vida? Deixa eu ver. Irmãos, é tempo de você glorificar a Deus. Por que você está alegre? A economia do país está um arraso, as coisas estão tudo difícil, irmão. Sabe por que eu estou alegre? Porque o meu nome está escrito no livro da vida. Porque se a trombeta soar, Ele vai me chamar e dizer, vinde, amado meu, entra para o gozo, entra para as bodas do Cordeiro. Que acima de tudo, nós precisamos, irmãos, glorificar a Deus com a nossa vida. Deus quer levantar uma geração. Deus quer levantar uma igreja que de fato glorifica o nome dEle. Que pessoas vão ser transformadas
E a igreja não vai abraçar a glória pensando que a glória é dela. A glória nunca foi da igreja, a glória é de Jesus. Se pessoas serão curadas, transformadas, não é porque a igreja fez, é porque Jesus Cristo fez. Entenda isso, irmãos. Nós não podemos incorrer no o risco de achar que nós conseguimos fazer alguma coisa. Como diz a canção que nós cantamos aqui, que ele cresça, que eu diminua. João Batista disse isso. Quando as pessoas falaram assim, João Batista, você está batizando? Ele falou, não. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Que somos, irmãos? Que temos? Nada. Somente Ele. Somente Ele. A história vai dizer, irmãos, que quando a glória de Deus veio sobre alguns lugares, avivamento do país de Gales, o principal líder daquele avivamento, Evan Roberts, a história fala que em algumas ocasiões ele chegava nos locais, estava cheio de gente esperando ele para pregar. Sabe o que ele fazia? Não vou pregar não. Vocês estão me esperando aqui, esperando eu aqui, não. Vou pregar não, vamos orar. E aquelas pessoas começavam a orar. E a glória de Deus vinha sobre aquele lugar. Sabe, queridos, pessoas eram transformadas. Logo as pessoas entendiam que não é o homem que faz a obra. Não é o homem. O principal líder da Rua Azusa, quando a glória enchia a Rua Azusa, no número 58, a história fala que ele escondia sua cabeça dentro de um caixote. Ele escondia a cabeça dentro do caixote, porque ele não queria aparecer. E as criancinhas ficavam brincando com aquela nuvem de glória, a Shekinah, que enchia o templo, que enchia a casa. A Deus quer levantar, irmãos, Deus quer levantar uma igreja que esconde para Ele aparecer. Deus quer levantar homens como João Batista. Deus quer levantar homens que vai dizer isso e vai querer viver. Eu não quero aparecer, eu não quero estar em voga, eu não quero estar na mídia, eu não quero estar com 1 milhão de pessoas me vendo. Eu quero que Jesus veja, que elas vejam Jesus, que as pessoas vejam Jesus.